Oh, shalom, shalom, dear friends. Shalom, queridos amigos. Now, you remember a few weeks back, Se vocês lembrarem algumas semanas atrás, we did a teaching nós fizemos um ensino on the gifts of the Ruach. sobre os dons do Ruach. We entered into a detailed study, Nós entramos num estudo detalhado 1 Corinthians 13. de 1 de Coríntios 13. That was part 54 Essa foi a parte 54 in our ongoing series na nossa série contínua on the understanding of the end times, sobre o entendimento dos tempos finais, the eschaton, os escaton, based solely on Messiah's words baseado somente nas palavras do Mashiach and the things he taught. e as coisas que ele ensinou. And as we analyze 1 Corinthians 13, E enquanto nós analisamos em 1 de Coríntios 13, we came to the clear conclusion, nós chegamos na clara conclusão, as did many of you, como fizeram muitos de vocês, especially after looking in the Hebrew. We especialmente depois de olhar no hebraico. compared the Hebrew and the Greek, Nós comparamos o grego e o hebraico. that the perfect individual or the perfect ones Que o indivíduo perfeito ou os perfeitos were not Yahusha, because Yahusha is perfect. He always was perfect. não é Yahusha, porque Yahusha é perfeito, ele sempre foi perfeito. So that clearly in the Hebrew and the Greek we saw Então, claramente no hebraico e no grego nós vimos that the perfect one, who is a follower of Yahusha, que o perfeito, que é um seguidor de Yahusha, or the perfect ones in the Hebrew Tamim, ou os perfeitos do hebraico tamim, when the individual Tam or Hatam, quando o indivíduo tam ou hatam, or plural, those who are being perfected or maturing, e o plural, aqueles que estão sendo aperfeiçoados ou amadurecendo, Hatamim, hatamim. we found that to be a description of those disciples of Yahusha Nós descobrimos isso por ser a descrição daqueles discípulos de Yahusha, who were undergoing a progress. que estavam passando por um progresso. Regardless of the fact that Yahusha did come back, for Independente do assunto que Yahusha voltou, sure, in the first century, de certeza no primeiro século, in 70 AD. em 70 AD, Despite that, apesar disso, those who were dead up until 70 AD rose. aqueles que estavam mortos até 70 AD levantaram. 1 Thessalonians 4:16 through 18. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, By the word of Yahuwah, pela palavra de Yahweh, not the word of Paul. não a palavra de Paulo. And those who were alive and remain were changed E aqueles que estavam vivos e permaneceram foram mudados from mortal to immortality, from corruption to incorruption. do mortal para a imortalidade e da incorrupção para corrupção, da corrupção para a incorrupção, perdão. And they joined all the resurrected dead E eles se juntaram a todos os outros mortos ressuscitados of all the past centuries de todos os séculos passados, with those who were changed com aqueles que foram mudados in 70 AD. em 70 AD. That is the second resurrection after the 40-year greater exodus of Essa é a segunda ressurreição depois do grande e maior segundo êxodo, Jeremiah 16, Jeremias 16, and the first resurrection, right? Revelation 20. e a primeira ressurreição, certo? Apocalipse 20. They do not rise
until after the kilioi are completed. Eles não ressuscitam até que o kilioi, o período de anos, seja cumprido. The kilioi is mistranslated millennium O kilioi é mal traduzido como milênio, or specified to 1,000. ou especificado em 1000. Kilioi can mean a number of determined or predetermined years. Kilioi pode significar uma quantia de anos pré-determinada. So you have the first resurrection, the first fruit, Então nós temos a primeira ressurreição, o primeiro fruto, Yahushua HaMashiach, 30 AD. Yahushua HaMashiach em 30 AD. Then Matthew 27, those Haggai, Aí Mateus 27, aqueles Hegiai, those holy ones who appeared in the New Jerusalem. aqueles Kadoshim ou apartados que apareceram na Nova Jerusalém. Okay, they were the first fruits, Eles foram os primeiros frutos, the martyrs of all the ages past. os mártires de todas as épocas passadas. Then comes the 40 years, then comes the parousia Aí vem os 40 anos e aí vem a parúcia of 70 AD. de 70 AD. So we determined that 1 Corinthians 13 has nothing to do with when Messiah comes, Então nós determinamos que 1 de Coríntios 13 não tem nada a ver com quando o Mashiach vem, but that every follower of Messiah is undergoing a maturation process or a maturing process. mas que todo servo do Mashiach, ou seguidor do Mashiach, está passando por um processo de maturação, That will culminate when the individual ou amadurecimento, que culminará quando o indivíduo goes to glory, vai para a glória, because now that Yahushua has returned, just like he promised. porque agora que Yahushua já retornou, como ele prometeu, Hallelujah. Now the gates of the New Jerusalem are open. agora os portões da Nova Jerusalém estão abertos. So the second coming was vital, Então a segunda vinda é vital, because that's when he opened the gates of the New Jerusalem. John chapter 3 porque foi aí que ele abriu os portões da Nova Jerusalém, João capítulo 3. and many other scriptures are clear that E muitas outras escrituras são claras, no man has gone up into heaven que nenhum homem subiu aos céus, except Enoch and Elijah, exceto Hanoque e Elias, except the Son of Man who came down from heaven, e exceto o filho do homem que desceu dos céus, who had gone up and down many times in his theophanies and Christophanies. que já havia subido e descido várias vezes nas suas cristofanias e teofanias. So no man had ever gone into heaven, and then we read in Hebrews 11 E nenhum homem então tinha ido para o céu. E aí a gente lê em Hebreus 11 that those who went before us que aqueles que foram antes de nós, were not allowed into the New Jerusalem until Yahushua returned in the first century, eles não foram permitidos na Nova Jerusalém até que Yahushua voltasse no primeiro século. because Yahuwah's will was that they should not be matured Porque a vontade de Yahweh é que eles não fossem amadurecidos or perfected into glory without us. ou aperfeiçoados em glória sem nós. In other words, they were all waiting for us, and we were all waiting for the Messiah to return. Em outras palavras, todos eles estavam esperando por nós e nós estávamos esperando o Mashiach retornar. So once the Messiah returned in 70 AD, they with us were perfected. So Então, uma vez que o Mashiach volta em 70 AD, eles conosco foram aperfeiçoados. in part 54 of our series, Então, na parte 54 da nossa série, we're going back one or two parts. nós estamos voltando uma ou duas partes atrás. We clearly demonstrated, and please review it if you have not listened, Nós previamente e claramente mostramos, e por favor revisem se vocês não assistiram antes, we clearly demonstrated nós claramente demonstramos that when the perfect comes, que quando o perfeito vier, the prophecy, the knowledge, the a profecia, o conhecimento, tongues, the sign gifts, the miraculous will cease, os sinais, as maravilhas, os dons, os prodígios vão cessar. and unfortunately, in the full preterist movement, E infelizmente no movimento preterista completo, the majority opinion is that happened in 70 AD, and therefore those sign gifts and the miraculous gifts that were supposedly or allegedly transitory
Eles, infelizmente, na maioria do movimento preterista completo, concordam que tudo isso aconteceu quando Yahusha voltou na sua parúcia em 70 AD, que todos aqueles dons eram transitórios e temporários. Ended after the 40 years E eles terminaram depois dos 40 anos of the second Exodus, do segundo êxodo, the Kilioi, o Kilioi, when Messiah returned. And that quando o Mashiach retornou. is not what scriptures teach. We saw that clearly, that we're all in a maturation process. Mas o problema é que isso não é que as escrituras falam ou ensinam, a gente viu isso claramente. Isso se trata de um processo de amadurecimento ou maturação, That doesn't end until we finish our race. que não termina até nós terminarmos a nossa corrida. He that endures to the end shall have his resurrection body. Aquele que resistir até o final terá o seu corpo de ressurreição. He that endures to the end will be fully redeemed. Aquele que durar até o final será completamente redimido. Even though we have saving faith in the finished work of Golgotha Mesmo que nós tenhamos a fé salvadora da obra finalizada em Gólgota, in 30 AD, em 30 AD, once the maturation process begins at your new birth, uma vez que o teu processo de amadurecimento começa no teu novo nascimento, you will need all the power and all the manifestations and all that is Yahuwah, all tu vai precisar de todo o poder, de todas as manifestações, de tudo que é Yahweh. this essence and all the substance and all the outflow Toda a essência e toda a substância e todo o fluxo of the gifts of that essence and that substance dos dons dessa essência e dessa substância. until the day that your being is returned to the Messiah. Até o dia que o teu ser é devolvido ao Messias. So until the Tamim, the perfect ones, Então até que os tamim, os perfeitos, go to be with Messiah, vão estar com o Mashiach, who opened the New Jerusalem. que abriu a Nova Jerusalém. Agora, Now, the perfect is the process o perfeito é o processo of the individual that is on that course. do indivíduo que está nesse curso. Okay? So 1 Corinthians 13, even though I love teaching on the second coming of Yahusha, Então, 1 de Coríntios 13, mesmo que eu ame ensinar sobre a segunda vinda de Yahusha, the return of Yahusha in the Parousia, o retorno de Yahusha na Parúcia, the truth is a verdade é que that those verses in 1 Corinthians 13, aqueles versículos em 1 de Coríntios 13, 11 and onward, do 11 para frente, refer to us eles se referem a nós, being either a perfect one when we are formed into the perfect one, when that comes, se referindo a nós, quando nós chegamos até o perfeito, quando isso vem até nós, when the individual is perfected, quando o indivíduo é aperfeiçoado, having gone through life, trials, tribulations, tendo passado pela vida, dificuldades, tribulações, Acts 19, Atos 19, Masesh Lichim 19, Maaser Shlichim 19. it is through much tribulation that Yahuwah has ordained that we are to enter the gates of the New Jerusalem. É através de muitas tribulações que Yahweh ordenou que nós entrássemos pelos portões da Nova Jerusalém, Or the kingdom of Yahuwah. ou o reino de Yahweh. And so clearly, 1 Corinthians 13, 11 and on, those gifts did not cease as Então, 1 de Coríntios 19 para sempre, claramente esses dons não cessaram. long as we have breath in our lungs, we are still under construction. Enquanto nós estivermos com fôlego dentro dos pulmões, nós ainda estaremos sob construção. The race will end for us when each one of us individually, A corrida termina para nós quando cada um de nós individualmente and the assembly corporately e a assembleia de forma corporativa passes the finish line. passa pela linha de chegada. Now, I said all that to say this. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte. Now, we didn't get a chance Agora, nós não tivemos uma chance to discuss Ephesians chapter 4. de discutir Efésios capítulo 4. So, if the sign gifts, the miraculous, Então, se os dons de sinal, os milagrosos, languages, healing, línguas, cura, interpretation, interpretação, prophecy, profecia,
Now, again, prophecy in the context of the maturation process is not predicting the future Agora, de novo, profecia no contexto da maturação não é prever o futuro, because Daniel 9:26 and 27 in specific porque Daniel 9, 26 e 27 em específico is very clear. é muito claro. It says, Neviut will cease, Lá diz que as Neviut cessarão. the Navi. So when the Messiah comes in fulfillment of the scriptures, Então, quando o Mashiach vem em cumprimento das escrituras, okay, the office of predicting the future will cease. o ofício de prever o futuro cessará. So even if you apply Messiah's coming to 70 AD Então, até que tu aplique a segunda vinda do Mashiach em 70 AD and not 30 AD, e não 30 AD, certainly by the end of 70 AD, the office of prophet will cease, certamente até 70 AD o ofício do profeta cessará. meaning predictive prophet. Em outras palavras, o profeta que prevê. The ability to predict the future is no longer needed A habilidade de prever o futuro não é mais necessária, because all scripture will have been fulfilled porque todas as escrituras terão sido cumpridas in the first century. no primeiro século. So since all scripture was fulfilled in the first century, there's no more need for the predictive prophet. But Então, desde que a profecia de previsão cessou com a vinda do Mashiach, não há mais necessidade para o profeta que prevê. when 1 Corinthians 13 talks about the gift of prophecy, Agora, quando 1 de Coríntios 13 fala sobre o dom da profecia, that's talking about the declaration of the finished work isso está falando da declaração da obra finalizada. of Yahusha, and it's also talking about the finished work De Yahusha, e também está falando da obra finalizada, where all scripture, when the Roman army surround Jerusalem, quando todas as escrituras, quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém, and when the abomination of desolation is seen, e quando a abominação da desolação é vista, and when the parousia takes place e quando a parúcia acontece in the first century, no at primeiro that século, point, naquele ponto, all scripture is fulfilled, toda a escritura é cumprida. which means there's no more need for prediction because prediction would produce new scripture. O que significa que não há mais necessidade para previsão, porque previsão geraria mais escritura. Let me say that again. Deixa eu repetir. Prediction, like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Previsão, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, would wind up producing new scripture that was not fulfilled. elas terminariam produzindo mais escritura que não estariam cumpridas ainda. But so the prophetic office Então, o ofício profético that we're about to see que nós estamos prestes a ver, and the prophetic gift did not cease because now it is not a prediction e o dom profético não cessaram, porque agora não é uma previsão of the future, do futuro, which gives birth to new scriptures, que dá à luz a novas escrituras, which would make preterism untenable, o que faria do preterismo impossível. but it is a declaration of that which has been fulfilled. Let Mas é uma declaração daquilo que foi cumprido. me say that again. Deixa eu repetir. The prophetic gift, or the gift of prophecy in 1 Corinthians 13, O dom da profecia, a profecia de acordo com 1 de Coríntios 13, plus what we're about to read in Ephesians 4, mais o que nós vamos ler agora em Efésios 4, the office of prophet, o ofício do profeta, are not the same office não são o mesmo ofício that Isaiah held, que Isaías tinha, that Jeremiah held, que Jeremias tinha, that Zephaniah held, que Sofonias tinha, that Habakkuk and Haggai held. que Abacuque e Ageu tinham. Okay? It's not a forthtelling. Pardon me, it's not a foretelling, it's a forthtelling. Não é o prever, mas é o declarar. It's no longer a foretelling, but rather a forthtelling. Não é mais o prever, mas sim o declarar. So, having said all that, we didn't finish the gifts Tendo dito tudo isso, nós não terminamos os dons and the offices e os ofícios that must remain in effect que têm que permanecer em efeito
even past the Messiah's return. Até depois do retorno do Mashiach. So that is the only place that I can think of, Esse é o único local que eu consigo pensar, and maybe one other place, e talvez um outro, se eu não me engano, that we differ que nós diferenciamos from what has come to be traditional full preterism. do que terminou sendo o preterismo completo. Okay? Because very clearly the perfect or perfect ones Porque muito claramente o perfeito ou os perfeitos in 1 Corinthians are those who are in a maturation process. em 1 de Coríntios são aqueles que estão num processo de maturação. And that process doesn't end until the maturity is achieved E esse processo não termina até que a maturidade seja alcançada. at our point of passing. No nosso ponto de passagem ou falecimento. We're going to be as mature as we're ever going to get, Durante esse ponto nós ficaremos mais maduros que jamais fomos antes. right? When we pass, we're going to be as mature as we're ever going to get. Quando nós falecermos, nós vamos ser mais maduros do que nunca. So if the gifts of the Spirit are for as long as the believer lives Então, se os dons do Espírito servem para tanto quanto os crentes viverem, and are not, in my studied opinion, e não são, na minha opinião estudada, are not tied to the return of Yahushua in 70 AD. eles não são amarrados ao retorno de Yahushua em 70 AD. They were needed before Eles eram necessários antes, because we were alive. porque nós estávamos vivos. They were needed during the ministry of Yahushua, and Eles foram necessários durante o ministério de Yahushua, they're needed even after e eles são necessários até depois he concluded his earthly ministry. que ele concluiu o seu ministério terreno. The need for the power of Yahuwah A necessidade do poder de Yahuwah does not diminish não diminui just because he returned, because we're still alive and we're still clay só porque ele retornou, porque nós estamos ainda vivos, nós ainda somos argila, and we're still humans and we're still frail, and because in and of ourselves we can do nothing. e nós ainda somos humanos, ainda somos frágeis fisicamente, e só por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Right? Adon Yahushua said, without me you can do nothing. Adon Yahushua falou que sem mim vocês não podem fazer nada. Okay? So it's inconceivable, it's unseemly to me Então é inconcebível para mim, é impossível para mim that we needed the power of Yahuwah and the gifts of the Spirit, que nós precisávamos do poder de Yahuwah e os dons do Espírito, and then once he came, e aí uma vez que ele veio, we no longer need those gifts. You nós não mais precisamos desses dons. would think that now that he came in 70 AD, Se pensaria que agora que ele veio em 70 AD, that we would have more of the power, que nós teríamos mais do poder, certo? right? Because he came, Porque ele veio, and the understanding of his parousia e o entendimento da parúcia dele has fully been made manifest. foi completamente manifestado. He has returned Ele retornou in clouds with power, nas nuvens com poder, with great power, com grande poder, not some power, and great glory. So não só algum poder e grande glória. you would think that the power of the gifts of the Spirit Então se pensaria que o poder dos dons do Espírito would be greater after he returned seria maior do que depois que ele retornou, than before. do que antes. Então deixa eu só retraduzir de novo. Se pensaria que o poder seria maior depois do retorno dele do que era antes. So that makes no sense. Isso não faz sentido nenhum. We do need the gifts until our perfection comes. Nós precisamos dos dons até que a nossa perfeição venha. And for each individual, that would depend on their lifespan. E para todo indivíduo isso dependeria do seu tempo de vida. Obviously, that would depend on their lifespan. Obviamente isso dependeria do tempo de vida deles.
So the reason I'm labeling this part 54b Agora a razão pela qual eu estou nomeando isso parte 54b, are the offices still for today, os ofícios ainda são para hoje, after Messiah's return. depois do So we retorno do Mashiach. concluded in part Depois do retorno do Mashiach. 54 Então nós concluímos na parte 54 claramente, clearly, analyzing the Greek and the Hebrew and even common sense, analisando o grego e o hebraico e até o senso comum, using common sense and logic. usando o senso comum e lógica. We established that the gifts are for as long as we as human beings, followers of Yahushua, Nós estabelecemos que os dons são por tanto tempo quanto nós, enquanto seres humanos, também seguidores de Yahusha, need them. precisarmos deles. We're still maturing. There's not a single person here that would say they're not still under construction. Todo mundo está amadurecendo, não há uma pessoa assistindo isso aqui que não admitiria que ainda está sob construção. So that the interpretation that the sign gifts ended in 70 AD absolutely defy common sense logic. And yes, they defy both the Greek and the Hebrew. Então o entendimento de que esses dons foram cessados com a parúcia, o retorno de Yahusha, tanto não faz sentido como eles desafiam tanto o hebraico quanto o grego. There's no definite article in the Greek, Não tem artigo definido no grego. the perfect one. O perfeito Is simply perfect, é simplesmente perfeito, which could just as much be an adjective as it could be a noun. o que poderia ser tanto um adjetivo quanto um substantivo. More than likely, it's given as an adjective. Mais do que provavelmente é dado como um adjetivo. When perfect comes, not the perfect one, go look it up in the Greek. I have. Quando perfeição ou perfeito vier, não quando perfeito, não quando perfeito indivíduo vier. Pesquisem no grego, pois eu já pesquisei. I'm not going to go over that. Não vou repassar isso. So that can easily be descriptive of the maturation process. Isso poderia ser facilmente a respeito do processo de maturação. Now, let's have a look at Ephesians 4. Vamos dar uma olhada em Efésios 4, Start in verse 8. That is why it says, começando no versículo 8. É por isso que diz: when he ascended on high, he led captivity captive and gave spiritual gifts to men. quando ele ascendeu ao alto, ele fez cativo o cativeiro e deu dons espirituais aos homens. Okay, so he ascended Então ele ascendeu and gave the gifts to men. e deu os dons para os homens. So yes, the individual gifts are in 1 Corinthians 13, Então sim, os dons espirituais, ou os presentes espirituais estão em 1 de Coríntios 13. but the gifts of the fivefold offices Mas os presentes dos 5 ofícios are the offices as well. So there are são ofícios também. gifts of the Spirit, and then there are the gifts of the offices of Então há os presentes do Espírito e há os presentes dos ofícios do Espírito. the Spirit. And the offices themselves are gifts to men. E os próprios ofícios são presentes aos homens. See? So the offices of the Spirit Então os ofícios do Espírito, that are also gifts for the entire body. que também são presentes para o corpo inteiro. The gifts of the Spirit can be more individual. Os dons do Espírito podem ser mais individuais. Okay? They also can be more. They also can be corporate. Eles também podem ser de forma corporativa. But they are basically more individual. Mas eles são basicamente mais individuais. Whereas the offices, the fivefold offices, Enquanto que os 5 ofícios are also considered gifts, but for the entire body. também são considerados presentes, mas para o corpo inteiro. Verse 9 of Ephesians 4. Versículo 9 de Efésios 4. Now he that ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Agora, aquele que ascendeu, o que é além de que ele também desceu primeiro para as partes mais baixas da terra? He that descended is the same one also that ascended far above all the Shamayim, that he might fill all things. E aquele que desceu é o mesmo que ascendeu
por muito, muito acima do Shamayam para que ele pudesse preencher todas as coisas. So he rose Então ele ressuscitou and he gave, and I believe the gifts and calling are without repentance. e ele deu. Eu acredito que todos os dons e presentes são sem arrependimento. The offices of Yahusha Os ofícios de Yahusha are without repentance. são sem arrependimento. They're not contingent on his return. Eles não são contingentes com o retorno dele. Nowhere in 1 Corinthians 13 and nowhere in Ephesians 4 that it says that these gifts, and here the offices, the fivefold offices, Em lugar nenhum de 1 de Coríntios 13 e aqui em Efésios 4 fala que os dons do Espírito, ou nesse caso aqui os ofícios, os 5 ofícios, are contingent or will cease são contingentes ou cessarão or will no longer be needed ou não mais serão necessários once he returns. uma vez que ele retornar. That is biblically incorrect, Isso é biblicamente incorreto, and it is unsound, and sadly, não é são e infelizmente most of my precious friends and preterist brothers believe that. a maioria dos meus amigos preciosos e os meus irmãos e irmãs preteristas acreditam nisso. So what I'm trying to say, guys, Então o que eu estou tentando dizer, pessoal, is you don't have to be a preterist who doesn't believe in the ongoing gifts and offices of the Messiah. é que você não tem que ser um preterista que não acredita nos 5 ofícios e nos dons perpétuos e contínuos do Messias. You can believe in the perpetuity of gifts, Você pode acreditar na perpetuidade dos dons and you could also believe in the perpetuity of the offices e tu também pode acreditar na perpetuidade dos ofícios that Messiah gave and still be a full preterist. que o Mashiach deu e ainda se manter um preterista completo. Doesn't matter how man tries to label you or put you in a box. Não importa como os homens tentem te rotular ou te colocar numa caixa. So let's have a look. Então vamos dar uma olhada. He gave some shlichim, neviim, proclaimers, roim, and morim. Ele deu para alguns shlichim, neviim, para alguns proclamadores e alguns roim e morim. There's your fivefold. Aí estão teus 5 ofícios. In Ephesians 4:11, Em Efésios 4:11. there's your fivefold. Aí tá os teus 5 ofícios. Apostles, prophets. Now remember, they're not predictive prophets because Daniel 9:26 and 27 says the predictive prophets will cease. Então, nós temos aqui apóstolos, profetas. Agora lembre-se, esses profetas pós-Mashiach, eles não são profetas de previsão. Porque Daniel 9, 26 e 27 falou que essas profecias previsórias ou profecias de previsão cessariam. So in that sense, some of the preterists are correct. Então, nesse sentido, alguns dos preteristas estão corretos. The gift of prophetic predictive prophecy Então, agora, o dom da profecia profética ou de previsão and the office e o ofício of predictive prophet will cease, but do profeta que prevê cessaria. not prophecy itself, Mas não a própria profecia. and not prophets itself. E não os profetas. Because Yahusha, Jesus, they call him Jesus, is the spirit of prophecy. Porque Yahusha, quem as pessoas chamam de Jesus, ele é o próprio espírito da profecia. So how can prophecy cease? Então como é que a profecia pode cessar? That means Yahusha himself would have to cease. Isso significa que o próprio Yahusha teria que cessar. He gave some apostles, prophets, meaning not foretellers, but forthtellers. Ele deu para alguns apóstolos e outros profetas, não mais que preveem, mas que agora declaram. He gave some proclaimers, evangelists. Ele deu alguns proclamadores, evangelistas. He gave some shepherds, Ele deu alguns pastores roim, and he gave some teachers, e deu alguns professores, morim. morim. My purpose today is not to get into the differences in those offices. Meu propósito hoje não é entrar nas diferenças desses ofícios. That would be another teaching. My Isso seria outro ensino. purpose is to show that this is not related to the return of Yahusha. That Meu propósito é mostrar que isso aqui não está relacionado com o retorno de Yahusha. this is ongoing
as long as the believer lives and as long Isso é algo contínuo enquanto o crente viver as there are believers on the earth. e enquanto houverem crentes na terra. So, in 10,000 years, we already know Yahushua has returned, Então, em 10.000 anos, nós já sabemos que Yahushua retornou. so we can't say until Yahushua returns. We can no longer say until Yahushua returns. We got Então, a gente não pode mais dizer até que Yahushua retorne. to get rid of that colloquialism, Nós temos que nos livrar desse coloquialismo. Coloquialismo. that familiar speech that we're all used to. Oh, Esse discurso familiar que todo mundo estava acostumado. when Yahushua returns. Ah, quando Yahushua voltar. When Yahushua returns, he'll fix this. When Yahushua returns, there'll be no more gifts. Quando Yahushua retornar, ele vai consertar isso. Quando Yahushua retornar, não vão mais haver os dons ou os presentes. When Yahushua returns, there'll be no more apostles and prophets. Well, Quando Yahushua retornar, não haverão mais apóstolos e profetas. Yahushua has returned, Yahushua já retornou. which means these things are forever. Like O que significa que essas coisas são para sempre. everything Yahuwah does. Como tudo que Yahweh faz. In Ecclesiastes, in Kohelet, it says, whatever Yahuwah does, he does forever. Como diz em Eclesiastes ou Kohelet, tudo aquilo que Yahweh faz, ele faz para sempre. So these verses are not contingent. They do not hinge Então esses versículos eles não são contingentes, eles não estão pendurados on whether Messiah returned in the first century, no quer o Mashiach retornou no primeiro século necessitating their abrogation, ou não, necessitando o abrigo deles. or whether he's going to return in the future. Ou se ele vai voltar no futuro ou não. Regardless of the eschaton, Independente do escatom. as long as you and I are alive, Enquanto eu e vocês estivermos vivos, and as long as you and I have breath, e enquanto eu e vocês tivermos fôlego, we will need the gifts of the Ruach, which are highly individual nós precisaremos dos dons do Ruach, que são altamente individuais and can be applied corporately, e podem ser aplicados de forma corporativa, but certainly the offices. Why? mas certamente os ofícios. Por quê? And then the scripture is clear, it tells you why. E aí as escrituras são claras, elas te dizem o porquê. So we're going to have these gifts, these offices, Então nós vamos ter esses presentes, esses ofícios, to guide, direct, lead, para guiar, direcionar, liderar, disciple, mentor, discipular, mentorear, clarify, clarificar, assist, assistir, until every one of us who call ourselves born again, new covenant, new heaven and earth believers, até que todos nós que nos consideramos crentes do novo céu e da terra, da nova aliança, until we all come into the unity of national amunah, faith, até que todos nós entremos na união da Amuná nacional da fé and full da'at of the Son of Yahuwah. e o completo conhecimento, o da'at completo do Filho de Yahweh. Listen, here's the same theme that we see in 1 Corinthians 13. Aqui está o mesmo tema que nós vemos em 1 de Coríntios 13. Until we are all unified in the same amunah with a full knowledge of the Até que nós estejamos unidos na mesma Amuná, com um completo conhecimento Son of Yahuwah, do Filho de Yahweh, into a mature, perfect man according to the same maturity and the same knowledge and the same understanding that Messiah himself has, até um homem maduro e perfeito, de acordo com a mesma medida, do mesmo conhecimento, da mesma sabedoria, do mesmo tudo que o Mashiach tem, in his own fullness. na sua própria completude. Did you get that? Vocês entenderam? I want to dissect this right now. Quero dissecar isso aqui agora. All right? I want you guys to sit back Quero que vocês se sentem aí and let me dissect this for you. e me deixem dissecar isso aqui para vocês. So again, I firmly and totally believe, and so do you if you believe in the testimony of Scripture, Então, eu completamente acredito, e vocês também se acreditam no testemunho completo das Escrituras, that the gifts of the Spirit, mostly individual, can be used corporately when it's done in decency and order, que os dons individuais podem ser usados no corporativo ou
no corpo, desde que sejam utilizados com decência e ordem, is as long as the believer is under the maturity process. eles duram tanto quanto for o processo de maturação do crente. Once he dies or she dies and their race ends, Uma vez que ele morre ou ela morre e a corrida deles termina, the maturity process is over. o processo de maturação termina também. That same theme is the core of the fivefold ministries for today. Esse mesmo ensino, esse mesmo princípio é a essência da pergunta: os 5 ofícios ainda são para hoje? Are there apostles today? Há apóstolos hoje? Are there pastors today? Há pastores hoje? It's the same theme Há evangelistas? É o mesmo tema of 1 Corinthians 13. de 1 de Coríntios 13. The issue is, are we fully mature and are we fully walking in love? A questão é, nós estamos completamente maduros? Nós estamos caminhando completamente em amor? Are we fully walking in forgiveness? Nós estamos completamente caminhando em perdão? Are we fully walking in reconciliation? Nós estamos completamente caminhando na reconciliação? Are we fully walking in unity? Nós estamos caminhando completamente na união? Those are the preconditions for the removal of the fivefold offices. Essas são os pré-requisitos ou as condições para a remoção dos 5 ofícios. This has nothing to do with whether he returned or didn't return. Isso não tem nada a ver com ele retornou ou não. Because now that we know for a fact, and those of you who follow Scripture that are in the spirit of correction, Porque agora que nós sabemos por fato, e aqueles de vocês que perseguem as escrituras estão num espírito de correção, and you are turning your back e vocês estão dando as suas costas on the lie and the destructiveness of futurism, para a mentira e a destruição do futurismo, you read this and you have to admit vocês leem isso e têm que admitir the unity of the body has not come. que a união do corpo não chegou. Look at verse 13. Olha o versículo 13. The unity of the body has not come. A união do corpo não veio. There's no such thing as a national faith, Não há tal coisa como uma fé nacional. because one is a Baptist, Porque um é batista, one is a Methodist, um é metodista, one is a Presbyterian, um é presbiteriano, one is a non-denominationalist. um é um não denominacionalista. There's no unity, there's no Israel of Yahuwah the way they're supposed to be. Não há união, não há o verdadeiro Israel de Yahweh como deveria ser. Galatians 6:16, Ephesians 2, Gálatas 6,16, Efésios 2, 13 through 19. do 13 ao 19. We're all supposed to be citizens of New Covenant Israel. Todos nós devemos ser cidadãos do Israel da nova aliança. Okay, the church has not replaced Israel. A igreja não substituiu Israel. Israel has replaced Israel. Israel substituiu Israel. The blood-bought new Israel has replaced the forsaken whore, Babylon, who killed all the prophets. O verdadeiro Israel comprado pelo sangue substituiu a prostituta jogada fora que matou os profetas e bebeu do sangue deles. Catholic Church and the American people, the United States, didn't kill a single Old Testament prophet. Os Estados Unidos e a Igreja Católica Romana nunca matou um único profeta de Israel. So the blood of the prophets and the apostles is found only O sangue dos profetas e apóstolos de Israel é encontrado somente in Old Covenant earthly Jerusalem. na Jerusalém terrena da antiga aliança. So there's no national emunah. There are 5,000 denominations Então não há amuná nacional, há 5.000 denominações and 10 million differences of opinion. e 10 milhões de diferenças de opinião. Okay? Quote, close quote, opinion Opiniões about Scripture. There's no unity. There's no national unity. opiniões sobre as escrituras. Não há união nacional. 90% of the believers don't know they're Israel. 90% dos crentes não sabem que são Israel. And the 10% who do know they're Israel E os 10% que sabem que são Israel believes acreditam
that Yahusha will return in the future, que Yahusha retornará no futuro, or some other lie ou alguma outra mentira from the Christian Talmud, do Talmud cristão, the creeds, os credos, written by those who claim they were apostles but were not. escritos por aqueles que alegavam ser apóstolos, mas que não eram. Are you going to tell me that you or anyone you know Você vai dizer para mim que tu ou qualquer um que tu conhece has a full knowledge about the son of Yahuwah? I don't. tem o conhecimento completo sobre o filho de Yahweh? Eu não tenho. I need teachers. I Eu preciso de professores. need people to help me. Eu preciso de pessoas me ajudando. I need people to help me see in areas that I don't see. Eu preciso de pessoas para me ajudar a enxergar áreas que eu não vejo. I need people to help me elaborate and enlighten and explain and Eu preciso de pessoas para me iluminarem, para me explicarem dissect certain things e dissecar certas coisas that I don't see. que eu não vejo. I don't think anybody here would be that haughty Eu não acho que ninguém aqui seria tão arrogante to say de dizer that they have arrived and now they are hosting que eles chegaram lá e agora eles estão sendo anfitriões or housing or carrying ou estão carregando a full da'at, a full knowledge about the son of Yahuwah. um conhecimento completo, um da'at completo do filho de Yahweh. Which means if we don't have a full knowledge O que significa que se nós não tivermos um conhecimento completo about the son of Yahuwah, sobre o filho de Yahweh, we don't know everything about him there is to know, nós não sabemos tudo o que há para saber sobre ele, past, present, and future. passado, presente e futuro, That means we're not mature and isso significa que nós não somos maduros we're not perfect yet. e nós ainda não somos perfeitos. See, there's that perfect. That's the same perfect, which is a process in 1 Corinthians 13. Aqui está esse aperfeiçoamento, que é o mesmo processo de aperfeiçoamento de 1 de Coríntios 13. So the commonality between 1 Corinthians 13 and Ephesians 4 Então a comunalidade entre Efésios 4 e 1 de Coríntios 13 is the maturation and perfection process, é o processo de maturação e aperfeiçoamento which brings us to a full, not a fuller, que nos traz a um completo, não mais completo, not a more mature, but a fully completed and fully mature understanding about everything there is to know ele nos traz ao entendimento completo, não mais completo, não melhor, simplesmente ao conhecimento completo do que de tudo que tem para saber about the Son of Yahuwah. sobre o filho de Yahweh, Regarding Christology, a respeito das cristologias, soteriology, soteriologia, eschatology, escatologia, rumenerology, numerologia, everything there is to know. tudo o que tem que saber. How the Spirit works, Como o Espírito funciona, how the heavens were created, como os céus foram criados, how the sea was created, how como o mar foi criado, Leviathan was created. como o Leviatã foi criado. All the mysteries of creation, all the mysteries of the new birth, Todos os mistérios da criação, todos os mistérios do novo nascimento, all the mysteries, all the treasures of light and darkness, todos os tesouros, todos os mistérios da luz e da escuridão, all the answers to why bad things happen to good people, todas as respostas do porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas, all the answers of why babies die prematurely and our babies are born deformed, todas as respostas do porquê bebês morrem prematuramente, do porquê que bebês nascem deformados, when their parents serve Yahuwah, quando seus pais servem a Yahweh, why children in Texas who believed in Yahusha, risen from the dead, were crying out to him as the floods ascended. como que crianças no Texas que acreditavam em Yahusha e foram lavados no sangue dele estavam clamando para ele enquanto a enchente subia And killed them when it reached the roof, and Yahuwah didn't answer, e os matou, e alcançando o telhado, e Yahweh não respondeu and didn't save those babies. e não salvou aqueles bebês. We don't know.
Nós não sabemos. We don't have a full da'at. Nós não temos o da'at completo. We don't have a full comprehension. Nós não temos a compreensão completa. We don't have a full understanding, which means, by definition, ipso facto, Nós não temos o entendimento completo, que por definição, em essência, we are not yet fully completely mature or significa que nós não estamos amadurecidos completamente perfect. ou perfeitos. Certainly not the same perfection, maturity, and fullness of knowledge, which means omniscient, Certamente não é a mesma maturidade ou completude de conhecimento, que significa onipotente. which is the measure and the stature of Onipotente não, onisciente, perdão. Messiah. O que é a estatura e a medida do Mashiach. To measure ourselves against the fullness of Messiah himself Nos medir contra a completude do Mashiach means we are as perfect, we are as mature, significa que nós somos tão perfeitos quanto, tão maduros quanto, we are as all-knowing, nós somos tão onipotentes quanto ele, omniscient. We are as all-understanding, nós somos tão oniscientes e entendemos tudo igual a ele. omniscient. So the goal is for every child of Yahuwah who stays with the process Então o objetivo é para todos os filhos de Yahweh que permanecem no processo and continues with the process e continuam no processo, to wind up at the finish line. terminarem na linha de chegada. And at the finish line, we enter the gates of the New Jerusalem, E na linha de chegada nós entramos nos portões da Nova Jerusalém. and he assigns one of the 12 gates so you'll know which tribe you belong to. E ele vai te designar para um dos 12 portões, e aí você vai saber de que tribo você veio. And if you don't have a tribe, if you don't have Israelite blood, he will assign you a gate. E se tu não tiver uma tribo, se tu não tem nada de sangue israelita, ele vai te designar um portão. And that will be the ones you caucus with, so to speak. E esse vai ser o portão da galera com quem você vai se dar bem, digamos assim. Of course, not literally, Claro que não literalmente, but those will be the ones you caucus with, so to speak, in the New Jerusalem. mas esses serão aquelas pessoas com quem você interagirá dentro da Nova Jerusalém. Okay? There'll be a general meeting hall where you'll meet all the saints Haverá um local de reunião geral, quando você vai encontrar todos os Kiddushim and all the angels, but there will be smaller rooms where you e todos os anjos, mas haverão salas menores, have intimacy with Messiah, onde você tem intimidade com o Messias. and within and also around those rooms, there's also going to be the ones that you caucus with. E também ao redor dessas salas vão ter as pessoas com quem você interage. If you're from Asher, you'll be living in the section of Asher. Se tu é de Asher, tu vai estar vivendo na seção de Asher. If you're God, you'll be living in the section of God. Se tu é de Gad, tu vai estar vivendo na seção de Gad. Now, that's not bloodline theology that Yahuwah is going to assign you a gate because there's only 12 gates. Isso não é teologia da linhagem. Só estou dizendo que Yahweh vai designar um portão, porque há 12 portões. To the New Jerusalem. There's no gate for Baptist, Methodist, or Christian. Na Nova Jerusalém há 12 portões. Não há portão para batista, metodista ou cristão. So I'm certainly not insinuating or teaching bloodline theology. What Certamente eu não estou insinuando ou ensinando sobre teologia da linhagem. I am saying is whether you like it or not, or whether you understand it or not, O que eu estou dizendo é que quer tu goste ou não, ou quer tu entenda ou não, or whether you acknowledge it or not, ou quer tu reconheça ou não, to get into the New Jerusalem, the master is going to have to assign you one of those gates. para tu entrar na Nova Jerusalém, o mestre vai ter que designar para ti um desses 12 portões. Now, I don't think there's a single person who's being intellectually honest Agora, eu não acho que haja uma única pessoa que, estando sendo honestamente... Eu acho que não há uma pessoa que, sendo intelectualmente honesta, that says, I have unity with every other believer. vai conseguir dizer, eu tenho união com todo crente. No division, no schism, no Não há divisão, não há isquemia, differences, não há diferenças, no different view. não há pontos de vistas diferentes. Well, we're in perfect harmony with everybody else Nós estamos em perfeita harmonia com todo mundo, in New Covenant Israel. no Israel da Nova Aliança.
So there's no national emunah. There's no full knowledge of the Son of Yahweh. Então não há Amuná nacional, não há conhecimento completo do filho de Yahweh. There's no such thing as everybody being fully mature and fully perfect, Ninguém ainda é completamente maduro e completamente perfeito, because the goal is not to compare ourselves to ourselves. porque o objetivo não é compararmos nós mesmos com nós mesmos. The goal is not to compare your knowledge to mine O objetivo não é comparar o teu conhecimento com o meu, or your maturity to mine ou a minha maturidade com a tua, or your stage of growth to mine ou o teu estágio de crescimento com o meu, or your ability to retain scripture memorization compared to mine. ou a tua habilidade de reter memorização escritural com a minha habilidade. No. Não! We are to measure ourselves not to ourselves, which is a foolish endeavor. It's a Nós temos que medir a nós mesmos, nós não temos que medir a nós mesmos contra nós mesmos, o que é uma tarefa de um tolo. silly endeavor. It's a fleshly endeavor. É um empreendimento carnal e besta. We are to compare our progress to the Son of Yahuwah. Nós temos que comparar o nosso progresso com o filho de Yahweh. And when we do that, none of us would say that we have arrived with the same stature, E quando nós fazermos isso, ninguém aqui vai chegar à conclusão que nós já estamos na mesma estatura, the same measure, and the same fullness. na mesma medida e na mesma completude. Therefore, Portanto, the perfecting is an ongoing process. o aperfeiçoamento é um processo contínuo. Verse 12. Versículo 12. We are in the process to be perfected, to Nós estamos no processo de sermos aperfeiçoados inherit our heavenly home, e herdar o nosso lar celestial, the New Jerusalem, a Nova Jerusalém. and this process of maturity and perfection E esse processo de maturidade e perfeição is to rebuild national Israel from é para reconstruir o Israel nacional, the flesh, the Pharisees, da carne dos fariseus and the fake priests, the crooks, e dos sacerdotes falsos, os torcidos, os torpes, the brood of vipers, a raça de víboras, into a 1 Peter 2:8 and 2:9 royal priesthood, transformando eles em um sacerdócio real de 1 de Pedro 2, 8 e 9. a peculiar nation, Uma nação peculiar and a peculiar nation, a foolish people, povo tolo, according to Deuteronomy 28, de acordo com Deuteronômio 28, Begoi Nabal, Begoi Nabal, that Yahuwah would live Begoi Nabal in que Yahweh viveria Begoi Nabal. the midst of a nation, Ele viveria no meio de uma nação, not outside the nation, não fora dela, like he did when he withdrew himself from First Covenant Israel. quando ele se retirou do Israel da primeira aliança. So we are being perfected. The purpose of these offices, Então nós estamos sendo aperfeiçoados e o objetivo, o propósito desses ofícios, which are in and of themselves described as gifts, que em si são descritos como presentes, given at his ascension and dados na ascensão dele, never to be withdrawn. nunca para Does anybody ser retirados. see any verse in here that says that it's going to be withdrawn? I see that it was given at his ascension. Alguém aqui vê algum versículo dizendo que eles seriam retirados? Eu tô vendo o versículo que diz que eles foram dados na ascensão dele. Look at that. I see that the fivefold ministry Ele está dizendo, eu vejo que os 5 ofícios was given at his ascension. foram dados na ascensão dele. But nowhere is there a disclaimer or an until. Mas em local nenhum aqui tem um disclaimer ou um até. Because none of us will be fully mature or perfected until we finish our race. Porque nenhum de nós será aperfeiçoado ou maduro completamente até terminarmos a nossa corrida. And are perfected just like Abraham, Isaac, and Jacob, Job, E são perfeitos como Abraão, Isaac, Jacó e Jó, Zechariah, Zephaniah, Zacarias, Sofonias, any hero of the faith that you choose. qualquer herói da fé que você escolher. The way they were perfected is by Yahusha releasing them from Sheol or A maneira como eles foram aperfeiçoados foi Yahusha soltando eles do Sheol, Hades
ou do Hades in 70 AD, em 70 AD. and they entered the New Jerusalem at the same time E eles entraram na Nova Jerusalém ao mesmo tempo, together with the living believers who were changed juntos com os crentes que estavam vivos e foram mudados, when the dead were raised. quando os mortos foram levantados. So if the dead were not raised in the first century, Então, se os mortos não foram levantados no primeiro século, the New Jerusalem is still closed, a Nova Jerusalém ainda está fechada, which means you're not going to go there until Yahushua comes back. o que significa que você não vai ir para lá até Yahushua voltar. The problem with that is he's not going to come back, which O problema com isso é que ele não vai voltar, means the New Jerusalem is closed. o que significa que a Nova Jerusalém está fechada. This is not a joke. Isso aqui não é piada. This understanding of the return of Yahushua is not a joke. You Esse entendimento sobre o retorno do Mashiach Yahushua não é uma piada. should take it more seriously than your health, Vocês deveriam levar isso aqui mais a sério do que a sua saúde, because eternity is a very long time. porque a eternidade é um tempo muito grande. And once you're cemented in eternity, it can't be fixed. E uma vez que tu está cimentado na eternidade, não dá para ser consertado. So the rebuilding continues, Então a reconstrução continua, the perfecting continues, o aperfeiçoamento continua, the maturity continues, a maturidade continua, being trained for mitzvot, works of service, sendo treinados pelos mitzvot, as obras de serviço, continues. isso continua. And all this training, all E todo esse treinamento, this maturing, todo esse amadurecimento, all this rebuilding of our broken lives toda essa reconstrução das nossas vidas quebradas are done by these offices, são feitas por esses ofícios. apostle. Apóstolo. So are apostles for today? Então os apóstolos são para hoje? Well, the only way the apostles are not for today is if the body doesn't need rebuilding. Bom, a única maneira que os apóstolos não seriam mais para hoje é se o corpo não precisasse mais de reconstrução. And if you have been perfected E se vocês já foram aperfeiçoados and you don't need any more training e vocês não precisam de mais treinamento nenhum of how de como to serve the master in spirit and in truth, servir ao mestre em espírito e em verdade. because these guys are not around without these guys. Porque esses caras não estão aqui, os outros 4 ofícios não estão aqui sem o primeiro, os apóstolos. Because these guys here ordain these guys. Porque os apóstolos ordenam os outros. Okay? These guys, the pastors, they ordain these guys. Os pastores, eles ordenam os professores. Ordain means recognition, not Ordenação significa reconhecimento. call them into the ministry, but ordain them with the laying on of hands. Não é um chamado para o ministério, porque o ser humano não tem esse poder, mas a gente simplesmente dá as boas-vindas a eles ao ministério com a imposição de mãos. Of the presbytery. Okay? Do presbitério. So an evangelist just can't go out and say, I'm an evangelist Então o evangelista não pode dizer, eu sou um evangelista e sai correndo por aí. and I'm going to raise funds. No. E eu vou levantar dinheiro. Não. The shlichim and the declarers of the word Os shilichim, os apóstolos e os declaradores da palavra, os profetas, must recognize têm que reconhecer the proclaimer of the evangelist's gift. o dom do proclamador ou do evangelista. This is not something you can do on your own. Isso não é algo que você faz sozinho. This is the chain of command. Essa é a ordem de comando. You don't think Yahuwah is going to give us a chain of command that was broken in 70 AD, do you? Você vai achar que Yahweh nos deu uma cadeia de comando que ele nos deu e foi quebrada em 70 AD? É sério? That means we're an army that can't fight. Isso significa que nós somos um exército que não consegue lutar. We're a chorus that can't sing. Nós somos um vocalista que não consegue cantar. We're an assembly that's disjointed, Nós somos uma assembleia desjuntada, rather being rejointed in every which way. ao invés de sermos rejuntados ou reunidos de todas as maneiras. So I pray that between part 54 and part 54b, Então eu oro que entre a parte 54 e a parte 54b, you have seen clearly vocês tenham visto claramente that just because Yahushua did in fact return
que só porque Yahusha de fato retornou, as he promised he would in the first century, como ele prometeu que faria no primeiro século, and that's the only time he ever did promise he would return. e esse foi o único momento que ele prometeu que retornaria, para começo de conversa. So for you futurists, hold on to your hat because he's not going to return, Então, para vocês futuristas, segurem o chapéu, porque ele não vai retornar. which simply means that you're not trusting the word and the timestamp and the time constraint O que significa que vocês simplesmente não estão confiando na profecia, no marcador de tempo e no constrangimento do período de tempo that he put upon himself que ele colocou sobre si mesmo, to prove to you he's the Messiah. para provar para vocês que ele é o Mashiach. He put himself in a time constraint, Ele se colocou numa limitação temporal, a window uma janela, in which his return had to be fulfilled. dentro da qual o retorno dele tinha que ser cumprido, Because he was not afraid to do so. porque ele não tinha medo de fazer isso. So you're either going to accept his return or you're going to be left without any return. Então, ou você aceita o retorno dele, ou você vai ser deixado sem qualquer retorno. Let me say that again. You're either going to accept his return when it actually happened, or you're going to be left with no return at all. Ou tu aceita o retorno dele quando aconteceu, ou você vai ser deixado sem qualquer retorno. And many people are going to die and they're going to renounce their faith and they're going to lose hope because they know something's wrong, but they're E muitas pessoas vão morrer renunciando à fé, renunciando à sua crença anterior, porque eles sabem que tem alguma coisa errada. afraid to talk about it. Mas não era certo falar sobre. They know something's wrong, but they're afraid to address it. Eles sabem que tem Don't algo be like errado. Eles sabem que tem algo errado, mas têm medo de abordar isso. Generations of the past. Não sejam como as gerações do passado. They died, and as they were dying, they said, I love you, Yahusha, but why haven't you returned? Eles morreram dizendo, eu te amo, Yahusha, mas por que você não voltou ainda? Haven't enough babies been killed? Haven't enough things happened? Bebês suficientes não foram mortos? Não aconteceu coisa suficiente? Haven't enough indecency from humanity to humanity? You don't want to end your life that way. Não houve já indecência da humanidade para com a própria humanidade o suficiente? Você não vai querer terminar assim. And we need these fivefold ministries forever. E nós precisamos desses 5 ofícios para sempre. Even before Yahusha returned and even after he returned, because otherwise without the guidance of the fivefold, Antes de Yahusha retornar e depois dele retornar também, porque do contrário, sem a liderança dos 5 ofícios, right here, aqui ó, we wind up, instead of being united and mature, we wind up tossed, nós terminamos, ao invés de terminarmos maduros e aperfeiçoados, nós terminamos jogados, like children. See, the como crianças. emphasis is not on the perfect one is Yahusha, Então a ênfase aqui não é o perfeito é Yahusha. therefore the gifts have ceased and Portanto, os dons cessaram the offices have ceased. e os ofícios cessaram. That is wrong. It is a lie. Isso está errado, isso é mentira. Just because somebody has the title doctor next to their name does not mean you're not being deceived. Só porque alguém tem o título de doutor do lado do nome deles, não significa que vocês não estão sendo enganados. See, the difference here is not will the gifts and the offices disappear when Yahusha returns in the O assunto aqui não é se os ofícios e os dons cessarão quando Yahusha retornar. first century. No. Do primeiro século, não. The issue here is when will the maturity and the growth come A questão aqui é quando que a maturidade e o crescimento virão, so that we're no longer children, para que nós não sejamos mais crianças, tossed to and fro like waves with every kind of different teaching. jogados de um lado para o outro, como as ondas, carregados por qualquer vento de doutrina, Like the Christian creeds, como os credos cristãos, who say that he will come in the future. que dizem que ele vai voltar no futuro. Despite the fact that for 40 years people were missing and there was no activity. Apesar do fato de que em 40 anos por 40 anos as pessoas sumiram e não tinham mais atividade. They don't want to address that Ninguém quer abordar isso, because they're teaching by the tricks of men and by human cleverness. porque eles estão ensinando através dos truques humanos, através da audácia, da astúcia, By those who are lying and wait to deceive you. He's coming, usados por aqueles que estão mentindo, estão usando isso para lhes enganar. Ah, ele está vindo, ele está vindo. coming. No, he's not coming. Não, ele não vai vir.
Why would he come again? That would be 3 comings. Por que ele viria de novo? Isso seria a terceira vinda, então. He didn't promise you 3 comings. He promised you 2 comings. Ele não te prometeu 3 vindas, ele te prometeu 2. So we need to stop listening to the futurists, because if we don't, we're going to be children tossed back and forth with every wave and every wind. He's coming in 1984. No. Então nós temos que parar de ouvir os futuristas, porque se nós não pararmos, nós vamos ser igual crianças, jogadas igual onda, carregadas por qualquer tipo de ensino. Ah, ele vai voltar em 1984. Oh, he's coming in 1989. No. Não, ele vai voltar em 1989. No. He's coming on the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. No. Não, ele vai vir junto com a Nina, a Pinta e a Santa Maria, as caravelas portuguesas. Não. He's coming in the Yellow Submarine. Ele vai vir no submarino amarelo. No. He's coming when Trump attacks Greenland. No. Não, ele vai vir quando Trump atacar a Groenlândia. No. He's coming when Biden dies. No. Não, ele vai vir quando Biden morrer. No, it's all bull. You cannot know eschaton Tu não pode saber escatom through newspaper theology. através da teologia do jornal. It doesn't matter what's happening today. Only thing that's happening today is for you and I to be wise as serpents and harmless as doves. Não importa o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje só importa para que nós sejamos sábios como pombas, sábios como serpentes e inofensivos como pombas. And be the head and not the tail. E que sejamos cabeça e não cauda. And enforce the kingdom on this sick world. E forçar o reino goela abaixo desse mundo doente. To be sovereigns. Para sermos soberanos. So the reason they don't want you to believe in the fivefold ministry Então a razão pela qual eles não querem que vocês acreditem no ministério dos 5 ofícios is because it's the very fivefold ministry even after Yahushua returned. Porque são os mesmos 5 ofícios mesmo depois de Yahushua retornar, That stops you from being retarded que te impedem de ser retardado in your growth no teu crescimento. and not to be children tossed to and fro with every wind of doctrine and teaching. E te impede de ser crianças carregados por aí, para cá e para lá, igual ondas, por qualquer vento de ensino. And human trick and human cleverness. E truques humanos e astúcia humana. It is these 5 offices that keep you rooted and grounded, São esses 5 ofícios que eles mantêm enraizados e no chão, friends, amigos. even after he surely returned. Mesmo depois dele ter certamente retornado. We love you. Nós amamos vocês. Please review the entire series. Por favor, revisem a série inteira. We're going to catch you next time Nós nos vemos na próxima vez with another eye-opening teaching com mais um ensino de abrir os olhos on the blessed return of Yahushua no abençoado retorno de Yahushua in 70 AD. em 70 DC ou AD.